Existe uma frase que você provavelmente ouviu a vida inteira e ela é: nunca desista. Mas e se eu disser que essa frase nem sempre está certa? E se aquilo que você chama de perseverança já tiver virado insistência? E se você estiver há meses, talvez anos, pedindo a Deus força para continuar, quando o que você realmente precisa é de discernimento para saber se ainda deve permanecer nesse caminho? Eu não conheço toda a sua história e não estou aqui para mandar você desistir de nada, mas talvez exista uma pergunta que você ainda não teve coragem de fazer. Senhor, eu preciso continuar, esperar ou mudar de direção? Porque nem sempre parar significa fracassar. Às vezes, parar de insistir é justamente o começo de uma nova obediência. Olá, que alegria poder falar com você mais uma vez. Hoje eu quero conversar com você com muita calma, sem acusação, sem colocar peso sobre os seus ombros e principalmente sem tomar decisões pela sua vida. Talvez você esteja cansado, talvez esteja tentando fazer alguma coisa dar certo há muito tempo e talvez até tenha começado a pensar que, se parar, será porque faltou fé. Mas existe uma diferença entre desistir diante da dificuldade e reconhecer que uma direção precisa ser revista. Então não tome nenhuma decisão precipitada por causa dessa mensagem. Use esta palavra como um convite à oração, à reflexão e ao discernimento. Porque há momentos em que Deus nos fortalece para continuar. Há momentos em que Ele nos ensina a esperar. E há momentos em que precisamos ter humildade e coragem para aceitar essa mudança de rota. Há uma passagem impressionante em Atos 16. Paulo estava viajando para anunciar o Evangelho. O objetivo era bom, a intenção era correta e a missão era espiritual, mas mesmo assim o Espírito Santo impediu Paulo de seguir por determinados caminhos. Perceba isso, Paulo não estava tentando fazer algo errado, ele estava tentando fazer algo bom, mas aquele não era o caminho naquele momento. E isso muda muita coisa, porque às vezes pensamos que se uma oportunidade é boa, então ela obrigatoriamente precisa ser a vontade de Deus para nós. Mas nem toda boa oportunidade é a nossa direção. Paulo poderia ter forçado a passagem, poderia ter interpretado todo impedimento como oposição, mas depois veio a direção para a Macedônia. O que parecia impedimento tornou-se redirecionamento. Provérbios 16:9 nos lembra que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Talvez um plano seu precise apenas de ajuste, talvez precise de tempo, talvez precise ser encerrado. Isso eu não sei. Mas vale a pena perguntar a Deus antes de gastar toda a sua força tentando provar que aquele plano parecia funcionar. Existe outra cena bíblica que parece um retrato da nossa natureza humana. Em Números 14, Israel chegou perto da terra prometida. 12 espias foram enviados, 10 voltaram dominados pelo medo. Já Josué e Caleb continuaram confiando em Deus. O povo recusou a direção de Deus, murmurou e recuou, depois que veio
a consequência da desobediência. Aconteceu algo surpreendente. Resolveram subir mesmo assim. Moisés os advertiu: não subais, porque o Senhor não está no meio de vós. Mas eles foram e foram derrotados. Primeiro, não avançaram quando deveriam avançar. Depois, tentaram avançar quando já não deveriam. É possível estar em movimento e ainda assim estar na direção errada. É possível chamar de perseverança aquilo que, no fundo, é medo de aceitar que uma estação terminou. Persistência é uma virtude quando estamos na direção certa. Na direção errada, ela pode virar teimosia, com um nome bonito. E eu não digo isso para acusar você. Eu digo porque todos nós precisamos, em algum momento, ter coragem de olhar para as nossas escolhas sem desculpas e sem condenação. Agora vem uma parte essencial desta mensagem. Não transforme cada problema numa placa dizendo: Deus não quer. José enfrentou injustiça e continuou. Davi foi perseguido e continuou. Paulo enfrentou prisões e continuou. Jesus enfrentou a cruz e não abandonou sua missão. Portanto, a pergunta não é simplesmente: está difícil? Deus ainda está me chamando para permanecer aqui? Há batalhas que precisam de perseverança. Há processos que precisam de paciência. E há caminhos que precisam ser encerrados. Por isso, você precisa de discernimento e não de impulso. E por favor, não use essa mensagem para abandonar um casamento, um trabalho, um tratamento, uma responsabilidade ou qualquer decisão séria de forma precipitada. Ore, avalie os fatos, procure orientação madura e tome decisões responsáveis. Agora, eu quero fazer 4 perguntas. Não precisa responder para mim, nem precisa escrever nos comentários. Essa conversa é entre você, sua consciência e Deus. E a primeira é: eu ainda tenho convicção ou só tenho medo de soltar? Quando ninguém está olhando, você ainda acredita nessa direção ou permanece porque tem medo do que os outros vão pensar? Medo de começar novamente ou medo de considerar perdido o tempo que já investiu? Lembre-se, o tempo investido ontem não obriga você a desperdiçar o amanhã. Segunda, existe fruto mesmo no meio da dificuldade? Uma caminhada com Deus pode ser difícil e ainda produzir fruto, caráter, maturidade, paz, aprendizado, crescimento e transformação. Dificuldade não é ausência de Deus. Terceira, pessoas maduras e de confiança conseguem enxergar o que eu talvez não esteja vendo. Provérbios nos ensina o valor dos conselhos. Não entregue a sua vida à opinião dos outros, mas também não confunda isolamento com espiritualidade. Às vezes, uma conversa sincera com alguém que deseja o nosso bem revela aquilo que o apego não estava deixando enxergar. E quarta, quando eu oro, busco direção ou apenas peço que Deus faça o meu plano dar certo? Essa pergunta é forte. Existe diferença entre colocar um sonho diante de Deus
e tentar convencer Deus a assinar um plano que já decidimos sozinhos. Talvez hoje a oração mais sincera não seja: Senhor, faz dar certo. Talvez seja: Senhor, mostra-me o que é certo. Talvez você não esteja cansado porque é fraco. Talvez esteja cansado porque está carregando algo que precisa colocar nas mãos de Deus. Talvez você não precise de mais força para empurrar a mesma porta. Talvez precise de coragem para tirar a mão da maçaneta. Há momentos em que a fé diz: eu não vou desistir. Mas existem momentos em que a fé também diz: Senhor, eu abro mão do meu jeito para descobrir o teu. Isso não é necessariamente derrota. Pode ser rendição, pode ser maturidade, pode ser o começo de uma direção que você ainda não consegue enxergar. Isaías 43:19 diz: eis que faço uma coisa nova. O problema é que muitas vezes pedimos uma coisa nova enquanto continuamos agarrados à velha. Queremos a próxima estação sem aceitar que a anterior talvez tenha terminado. Queremos enxergar uma nova porta, mas continuamos olhando somente para aquela que não abriu. Paulo perdeu uma rota e encontrou outra. Nem todo não significa rejeição. Às vezes pode haver proteção, às vezes preparação, às vezes redirecionamento. E existem momentos em que só entenderemos muito tempo depois porque determinada coisa não aconteceu como queríamos. Por isso, não transforme uma porta fechada numa sentença sobre o seu valor. Uma coisa não ter dado certo não significa que você não deu certo. Agora eu quero falar especialmente com você que está cansado, você que tentou de novo e de novo e de novo, você que talvez esteja se culpando porque pensa: se eu parar significa que não tive fé. Não necessariamente isso. Eu não conheço toda a sua história. Não sei o que Deus está tratando com você. E seria irresponsável da minha parte dizer daqui o que você deve abandonar ou continuar. Mas eu posso convidar você a trocar uma pergunta. Em vez de perguntar somente: Deus, como eu faço isso dar certo? Experimente perguntar: Deus, isso ainda faz parte da tua direção para mim? Talvez depois de orar e discernir, a resposta seja continuar. Então continue com fé. Talvez seja esperar, e então espere sem se desesperar. E talvez seja mudar. Se for assim, não transforme o passado numa prisão. Você não fracassou só porque precisou recalcular a rota. Mudar de direção não apaga aquilo que você aprendeu no caminho. E chegamos no momento da oração. Eu quero estar orando por você que quer continuar, esperar ou soltar. Então feche os seus olhos, coloque a mão na região do seu coração e vamos falar com Deus. Pai, eu coloco diante do Senhor a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. O Senhor conhece a história que eu não conheço. O Senhor sabe onde existe cansaço, medo e insistência, ou esperança e dúvida. Por isso, Senhor, eu não te peço simplesmente que abra todas as portas. Eu te peço algo maior. Dá-nos discernimento. Se for para continuar, dá-nos força.
Se for para esperar, dá-nos paz. Se for para mudar, dá-nos coragem. Se for para encerrar uma estação, dá-nos maturidade para não chamar de fracasso aquilo que pode se transformar em aprendizado e redirecionamento. Senhor, não permita que o medo decida por nós, mas também não permita que o orgulho nos faça permanecer somente para provar que conseguimos. Livra-nos da teimosia disfarçada de fé e também do medo disfarçado de prudência. Que não abandonemos aquilo que o Senhor nos chamastes a sustentar, mas que também não fiquemos presos ao que precisa ser entregue. Mostra-nos o próximo passo. Não precisamos enxergar toda a estrada. Precisamos de luz suficiente para obedecer ao passo de hoje. E quando enxergarmos que precisamos mudar, não permita que a culpa nos paralise. Lembra-nos de que reconhecer uma direção errada não nos torna pessoas derrotadas, torna-nos pessoas livres para escolher um caminho melhor. Guarda o coração de quem está exausto e traz paz a quem está tentando decidir. Em nome do Senhor Jesus, assim eu oro e creio. Amém. Graças a Deus. Mas antes de terminar, eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. Uma porta fechada não define você. Um plano que mudou não apaga seu valor. E precisar recomeçar não significa voltar para o zero. Você recomeça levando experiência, levando aprendizado, levando maturidade e, acima de tudo, levando a oportunidade de caminhar de uma maneira diferente para a frente. Então, não saia dessa mensagem decidido a abandonar tudo. Saia decidido a buscar direção. Olhe para os fatos com sinceridade. Ouça pessoas maduras que realmente desejam o seu bem e faça 3 perguntas. Senhor, devo continuar? Devo esperar ou devo soltar? E quando a resposta começar a ficar clara, não tenha vergonha de mudar. A coragem em permanecer quando é preciso permanecer. A coragem em esperar quando é preciso esperar. E também a coragem em reconhecer que chegou a hora de seguir por outro caminho. Talvez você descubra que estava gastando toda a sua força tentando abrir uma porta quando Deus já estava preparando o seu coração para enxergar outra direção. E se esse for o seu caso, lembre-se, Deus não desistiu de você. A sua história não terminou porque um plano terminou. Às vezes, o fim de uma tentativa é exatamente o espaço onde começa uma nova caminhada. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e os seus negócios, em nome de Jesus. Eu sou Valmir, testemunha viva de que com Deus nada está perdido.